Boa noite a todos que nos acompanham aqui no perfil do Bagé Agora. Saúde e bem-estar, um oferecimento de Singular, de Imagem e Medicom. Hoje nós vamos conversar com o ginecologista e obstetra Leopoldo Cousen e a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que gera muitas dúvidas entre as mulheres, né? Sim. Sobretudo, não só entre as jovens, mas também as mais velhas que descobrem aí a endometriose. Doutor, o que é a endometriose? Quais são os principais sintomas? Geralmente, em qual período da vida, né, as mulheres descobrem? Ahn, Tem Os alguma sintomas e sinais. predisposição, esse tipo de coisa assim? Sim, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação no programa, Niela. Então, boa noite a todos. A endometriose é uma doença muito frequente hoje em dia e cada vez mais frequente, porque ela está relacionada a uma maneira bem simplista ao refluxo da menstruação dentro da pelve da mulher. Então, aquelas mulheres que hoje menstruam mais vezes que antigamente, né, porque a gente tem menos filhos, então acaba menstruando mais vezes, estão mais suscetíveis a apresentar endometriose, que é esse refluxo da menstruação para dentro da pelve da mulher. E isso traz muitos sintomas, né? Muito Esse desconforto muito também, né? desconforto. Sintomas que são relacionados à dor pélvica, dor menstrual, já que aquela menstruação, quando chega próximo do ciclo menstrual, ela está dentro da pelve da pessoa, dentro da barriga. A pessoa menstrua e reflete a dor dentro de outros órgãos. Então, ela pode ter dor para urinar, dor para evacuar, às vezes a dor até para respirar, se tem endometriose no diafragma, geralmente no período menstrual. Então, esse sintoma muito característico das dores menstruais, elas podem estar relacionadas à endometriose. Não é antes, é durante. Uma característica muito comum da endometriose é a dor na menstruação. Essa é uma dor bem característica e os sintomas piores na menstruação. Mas isso quando a gente fala em dores relacionadas à endometriose, porque a endometriose também pode dar outros problemas, né? Outros problemas que são relacionados à endometriose, o mais comum é a infertilidade. Então, geralmente, mulheres que não estão conseguindo engravidar, quando a gente faz a investigação e pede exames, e a história delas já sugere que pode ser endometriose, a gente acaba descobrindo o diagnóstico da endometriose. E ela geralmente acomete as trompas da mulher, obstruindo e alterando o funcionamento das trompas. Então acaba produzindo também, como consequência, a A infertilidade. infertilidade. Doutor, o senhor falou dos principais sinais, principais sintomas, mas assim, em qual momento a mulher deve acender esse sinal de alerta e procurar ajuda médica? Porque a gente sabe que há sintomas que estão relacionados ao menstruar, que são relativamente comuns. Por exemplo, uma cólica menstrual, né? Sim, Pode ser um outro problema, pode ser um problema hormonal, né? sim. Pode ser um problema por causa da fase da vida mesmo, alimentação, esse tipo de coisa. Quando esses sintomas, eles devem devem acender esse sinal de alerta, que pode ser algo mais sério, como uma endometriose. Sim. A nossa vida ela é ahn, cheia de sinais e sintomas, né? Que são às vezes naturais e às vezes não são naturais. Falando especificamente das mulheres, é como tu falou, a menstruação às vezes ela tem desconforto, né? Ela tem cólica, ela tem a TPM, que tem esses sintomas de irritabilidade. A cólica, ela também é comum, geralmente nas mulheres mais jovens. Só que esses sintomas devem aliviar quando a gente toma um Ponstan, um anti-inflamatório. Se aquele sintoma não alivia, se a dor é muito forte, se a pessoa já buscou o médico e não conseguiu resolver, se ela tem dor além do normal, aquela dor incapacitante, se ela tem dor nas relações sexuais, porque a endometriose às vezes deixa o útero da pessoa dolorido, que se ressente quando ela vai manter relações. Então isso não é uma dor normal. Isso aí não é uma dor comum. E o que é o grande problema da endometriose hoje em dia? Com tudo que a gente já sabe, com todos os tratamentos que são disponíveis, ainda é o diagnóstico tardio, é não fazer o diagnóstico, ou a gente não levantar a hipótese do diagnóstico da endometriose. Geralmente uma mulher, quando já chega
a realmente fazer o diagnóstico da endometriose, já tem muitos meses de sofrimento, às vezes anos, né? Às vezes já tem endometriomas, que são nódulos e cistos com conteúdo endometrial, Isso que com eu ia lhe conteúdo perguntar. dentro. Pode ocorrer um agravamento aí da Pode ocorrer um situação. agravamento, endometriose profunda, que a gente chama, aquela que pega os órgãos já acometem gravemente os órgãos, que demandam tratamento longo, tratamentos às vezes cirúrgicos. Então, se a pessoa tem sintomas de dor ou desconforto menstrual muito intenso, que não está resolvendo com os paliativos que a gente normalmente usa, tem que buscar uma avaliação mais profunda, uma avaliação mais cuidadosa. Até no consultório eu atendo ginecologia geral também. Então, consultas de revisão, consultas gerais. E a gente tenta sempre manter um olhar mais atento para rastrear os sintomas da endometriose. Também chegam muitas pessoas achando que tem endometriose. Não tem, né? Por isso que eu lhe pergunto, porque às vezes a pessoa tem cólicas muito intensas, às vezes a mas pessoa tem uma o cólica. ibuprofeno resolve, então pode Sim, resolve ficar com tranquilo. um remédio simples. Às vezes a pessoa tem uma dor ou desconforto na relação, mas não é em todas as relações, é só às vezes. Então pode ser que naquele momento a pessoa não estava ou muito relaxada ou com uma lubrificação adequada. Então isso aí não é endometriose. A endometriose é uma dor persistente, é uma dor incapacitante, é uma dor que realmente impacta a vida da pessoa. E essa dor nas relações sexuais, ela é só nesse período menstrual ou é durante Não, pode qualquer ser período? durante qualquer período. A Justamente porque endometriose dá machuca mesmo. porque machuca, porque o útero fica preso, ele fica sem mobilidade, ela fica às vezes com nódulos no fundo da vagina. Então fica com uma série de sinais e sintomas bem severos. O tratamento da endometriose também não é um tratamento simples. Isso que eu ia lhe perguntar, hoje quais são os tratamentos disponíveis? Porque há cirurgias, né? Eu sei que não é tão popular a cirurgia, mas há tratamentos hormonais, o senhor até me adiantou isso. Sim, os tratamentos eles são voltados aos sintomas e ao grau da doença. Não tem cura, é uma doença que não tem cura? Eu diria que é uma doença que só vai se resolver e vai abandonar a pessoa quando ela parar de menstruar na menopausa. Então, é uma doença da mulher jovem. Ela não aparece antes da primeira menstruação e só some depois da última menstruação. É uma doença da mulher no período mais produtivo da vida, quando ela está naquele período reprodutivo, que ela menstrua todo mês, que ela tem os seus hormônios funcionando. Então, esse é o público que mais tem endometriose. A gente pode tratar e ela pode voltar nesse período. Então, são tratamentos crônicos, às vezes são múltiplas cirurgias, quando são necessárias. Hoje até existem cirurgias específicas para endometriose profunda, existem posicionamentos de se operar mais ou menos, isso aí muda quase ao longo dos anos. E varia de caso para caso de também. caso para caso também. E de os acordo tratamentos hormonais, eles são eficazes na maioria dos casos? Eu acredito que o que mais avançou são os tratamentos hormonais que a gente tem hoje, entendeu? Então a gente tem tratamentos à base de progesterona, de gestrinona, de vários hormônios que trazem muito conforto, facilidade de uso. Nós temos também que prevenir a endometriose. A gente pode utilizar DIUs hormonais nas mulheres que têm menstruações dolorosas ou volumosas. A gente pode... Eu acho que tem que planejar as gestações também, não deixar para muito tarde, né? Esse tipo de coisa sempre ajuda, né? E buscar os tratamentos e as investigações com brevidade, para evitar a doença ficar muito severa. Daí a importância mesmo E ela é uma de doença muito prevalente, é muito comum. É por isso a importância do acompanhamento sempre de um ginecologista, né? Ir sempre ao ginecologista é importante até por isso, mesmo que não tenha ainda. É bem importante, porque aquela dúvida, porque o limiar de dor das pessoas é diferente. Então a pessoa pode estar com grande sofrimento, mas não ser uma pessoa poliqueixosa. Às vezes uma filha da gente ou a esposa não se queixa muito, mas ela está com um sintoma já relacionado à menopausa, à endometriose. Outras pessoas têm queixas mais intensas e às vezes não têm diagnóstico de endometriose. Então, sim, acho que a avaliação sempre é importante. Se a pessoa tiver dúvida,
e pode trazer na consulta essa dúvida, eu acho que tem bastante ferramentas hoje para a gente fazer o diagnóstico. No caso da infertilidade, doutor, como é que faz para reverter? É possível reverter quando a pessoa tem endometriose? Ou primeiro tem que fazer esse tratamento da endometriose para então conseguir reverter a infertilidade? Quando a infertilidade... o casal infértil é aquele casal que não consegue engravidar por mais de 2 anos tentando, não consegue engravidar no primeiro filho. A gente desencadeia uma série de investigações e quando descobre que é endometriose, até pode-se tentar uma cirurgia ou alguma coisa para cauterizar focos de endometriose, melhorar as trompas, mas às vezes o tratamento já é fertilização, passa um tratamento adiante. E se não se faz o diagnóstico, esse casal fica perdendo seu tempo, fazendo induções, ou gastando, ou não conseguindo realizar aquele sonho da maternidade por não ter o diagnóstico. Então, é importante fazer o diagnóstico porque tem como contornar o problema da endometriose. Né? Não é um bicho de 7 cabeças, como não muitas é um bicho de pessoas 7 pensam. cabeças. O tratamento também possibilita uma videolaparoscopia. Nós temos até em Bagé, a gente faz ali no consultório, videolaparoscopia. Ontem mesmo eu fiz uma esterectomia videolaparoscópica por endometriose. Então, é uma cirurgia com uma morbidade bem pequena, uma cirurgia em que a pessoa tem uma recuperação muito melhor, que não corta a barriga, né? Que a gente faz tudo por vídeo. Então, a gente faz também para endometriose, né? Para fazer o diagnóstico, para cauterizar focos de endometriose. Então, tudo isso tem, esse tipo de cirurgia videolaparoscópica também é possível. Doutor, a gente está falando de predisposição. Existem predisposições ou hábitos que podem levar à endometriose ou piorar a endometriose ou não? É algo que é muito da mulher mesmo, do corpo da mulher? É muito da mulher, é muito também das menstruações, né? Quanto mais menstruações, quanto mais expostas, quanto menos filhos, quanto menos uso de anticoncepcional, mais chance a pessoa tem de ter a endometriose. Então, não ter filhos é um marcador, é um fator de risco importante. Existem várias linhas também sobre alimentos, né, inflamatórios e tratamentos hormonais, coisas que podem estar relacionadas, mas geralmente também depende de pessoa para pessoa. Às vezes tu tem irmãs, uma tem endometriose e a outra não tem. Com os mesmos hábitos, mesma Com os mesmos alimentação. hábitos. Eu tenho pacientes que têm uma irmã que tem endometriose e a outra não tem nada. Então, eu acho que tem muito da pessoa também, né, da predisposição. Fica o convite para ir até o consultório, sempre acompanhar, investigar, né, doutor? Fica o convite, eu acho importante. É uma questão que traz muita preocupação no público feminino, né? E que eu acho que vale a pena sempre investigar. Perfeito. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, sempre muito esclarecedor, muito didático também. Obrigado, Aline. Este foi Saúde e Bem-Estar, um oferecimento de Imagem Singular e Medicom. Até semana que vem.